tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite à organização, que me deu mais uma dor de cabeça durante uns dias e motivo de stress. Vou tentar ser rápido, uma vez que temos atraso. Vou levantar uma série de questões relacionadas com o rastreio comunitário em populações vulneráveis, a partir da experiência que temos tido no Checkpoint LX, dirigido a homens que têm sexo com homens, a experiência a partir do Inomoraria, dirigido a pessoas que usam drogas, e também a partir da experiência que tive como formador de algumas equipas em vários pontos do país, no âmbito do Previ, e a partir da experiência que tive com o COBA-Test, que é um projeto europeu que trata também destas questões. E, portanto, todos estamos de acordo que a infecção na Europa está concentrada em populações-chave. Existe diagnóstico tardio e mesmo após o diagnóstico existe um atraso na chegada ao tratamento e aos serviços de saúde e, portanto, deve ser promovido o acesso ao teste e ao aconselhamento em populações vulneráveis, e são as organizações da sociedade civil que mais facilmente chegam a estas populações. Mas, de facto, o que é que define um rastreio comunitário? Será o local, o contexto onde se faz o teste, por ser uma unidade móvel ou, enfim, uma ONG, um bar gay, por exemplo? Será quem faz o teste ser um médico por oposição a um par? Será a população testada, a população geral versus populações específicas? Ou tem a ver mais com o tipo de teste rápido ou teste convencional? Ou seja, não fica muito claro. O COBA-Test fez um levantamento em 25 países a partir dos programas nacionais e das equipas comunitárias e lançou esta questão: o que é que está a ser feito em termos de rastreio comunitário? E as respostas que vieram dos 25 países não tinham uma definição comum. Portanto, surgiram várias tipologias. Nos projetos para homens que têm sexo com homens, normalmente surgiam projetos de outreach ou em ONGs, mas eram totalmente geridos e implementados por pares. Quando se falava de projetos para utilizadores de drogas, trabalhadores do sexo ou migrantes, apesar de muitas vezes os projetos saírem das estruturas de saúde, o rastreio era totalmente profissionalizado ou medicalizado. Existiam também alguns serviços identificados como comunitários para jovens, muitas vezes geridos totalmente por serviços formais de saúde, com alguma participação de jovens da comunidade. E ainda havia quem considerasse que se fazia rastreio comunitário simplesmente por serem usados testes rápidos. E, portanto, este estudo, COBA-Test, lançado em 2011, portanto, recuamos um bocadinho no tempo, que numa série de países nos quais nos incluímos, o rastreio era totalmente profissionalizado. Portanto, os pares, nas várias fases do rastreio, tinham pouca participação. E, portanto, o COBA-Test sugere uma definição de rastreio comunitário. Portanto, rastreio e aconselhamento feito fora das estruturas formais de saúde, adaptado para populações vulneráveis e com participação das populações vulneráveis em todas as fases do processo. Em Portugal, temos também infecção concentrada em populações vulneráveis e com trabalho por fazer em termos de rastreio, alguma vez na vida, ou rastreio no último ano ou nos últimos 6 meses. Em 2011 houve um marco importante nestas questões, na história do rastreio comunitário em Portugal, foi a abertura do Checkpoint LX, que é verdadeiramente um projeto comunitário totalmente gerido por pares, implementado por pares, que tem os dados todos disponíveis, que participa numa série de estudos internacionais, etc. Não me vou prolongar muito aqui no Checkpoint, porque a Maria José vai fazer uma apresentação logo à tarde. E outro marco importante na história do rastreio comunitário foi a implementação de um piloto no âmbito do Previ, com formação e entrega de material a diversas equipas ao longo do país para poderem iniciar experiências de rastreio. E, portanto, agora a situação que se coloca é a falta de orientações oficiais para rastreio em contextos não formais de saúde, que estas questões sejam postas no papel e assumidas por todos. E, portanto, existe uma iniciativa do GAT e de outras organizações da sociedade civil para criar linhas de orientação em que, basicamente, enfim, são as questões básicas: que o teste seja voluntário, anónimo, confidencial, com consentimento informado, que exista monitorização, formação e avaliação de todo o processo, com referenciação assegurada. E aqui é importante, ou seja, que o teste possa ser feito por pessoas sem formação académica em saúde, mas com formação específica para fazer o rastreio, ou seja, reforçando o papel dos pares, que existam dados acordados entre todos, etc. E, portanto, seria o básico para poder fazer o que já se está a fazer, mas de forma um pouco mais oficial e acordada, em conjunto com as autoridades oficiais. No entanto, permanecem alguns desafios associados ao rastreio comunitário. Vou lançar aqui uma série de ideias que, aparentemente, enfim,
são muito dispares, mas penso que são importantes. Uma delas é que, ou seja, há aqui uma dificuldade para as equipas que estão no terreno e que têm o rastreio muito acessível, tem a ver com a idade mínima para o rastreio. Há países que não têm uma idade mínima, outros propõem 14 anos, nós 16, outros 18. Mas, na verdade, não existe uma indicação clara para as equipas que estão no terreno e, portanto, adotamos o que está a ser feito para outros serviços de saúde. Mas, enfim, é um desafio cada vez que nos surge alguém com menor de 16 anos. E penso que é uma experiência que outras equipas nos têm comentado, que é sempre um motivo de alguma preocupação. Outro ponto importante tem a ver com a inclusão do rastreio de outras ISTs e de hepatite C. Portanto, se estamos a chegar a populações que também são afetadas por outras infecções e hepatite C, provavelmente estamos a desperdiçar uma oportunidade para testar outras infecções além do VIH. E, recentemente, foi publicado um artigo que penso que nos interessa a todos, que tem a ver com o rastreio de ISTs e a comparação entre 40 cidades europeias, incluindo Lisboa e Porto. E, portanto, neste artigo, publicado a partir dos dados do EMIS, que penso que conhecem, recordava-se que a sífilis e infecções retais bacterianas aumentam o risco de infecção pelo VIH e, geralmente, o rastreio que é proposto simplesmente restringe-se à sífilis e ao VIH. E, portanto, determinadas infecções podem permanecer não diagnosticadas, sobretudo se forem assintomáticas. E os dados só de Portugal, ou seja, a partir desta amostra de 1537 homens que têm sexo com homens e do Porto 562, 23% das pessoas, dos homens em ambas as cidades tinham feito rastreio com sangue, digamos, em princípio para VIH e talvez para sífilis. Mas se falamos de observação direta ou de recolha de amostras com Zaragatua anal, estamos a falar de 38 pessoas, 38 homens em Lisboa e 13 e 9 homens no Porto. E tenham em conta que isto não são percentagens, são valores absolutos, portanto há um grande déficit nestas questões. São dados anteriores também à abertura do checklist. Enfim, é um desafio aqui. O rastreio comunitário de ISTs envolve custos diferentes, uma logística diferente, mas temos muito a fazer. Aqui vemos que Lisboa e Porto ficam na cauda da Europa. Enfim. A hepatite C também levanta uma série de questões. É uma infecção muito prevalente em utilizadores de drogas. Começa a haver alguma informação, alguns dados que indicam que pode estar a aumentar em homens que têm sexo com homens. Existem barreiras acrescidas em todos os pontos do processo, desde a prevenção, o rastreio é mais complicado, a confirmação, o tratamento, e é aqui que vemos que já foi feito um caminho no VIH, que provavelmente na hepatite C não foi feito em termos de acesso, e, portanto, temos aqui também um ponto a trabalhar, ou seja, os serviços do VIH provavelmente têm que fazer também aqui um trabalho na questão da hepatite C. Outro ponto que acho que deveria destacar tem a ver com o rastreio entre pares utilizadores de drogas. Enfim, eu não conheço nenhum projeto que tenha pares de utilizadores de drogas a fazer rastreio. Pode ser que o façam, mas não está documentado, não é muito divulgado esta questão. Se bem que é muito importante para chegar, provavelmente, a outras populações. Existem equipas a fazer, interessadas nesta questão. Eu apresento aqui alguns dados de um estudo feito na Tailândia por uma investigadora que trabalha com o Júlio Montaner no Canadá. Portanto, são equipas de topo interessadas nestas questões. E o que avaliaram foi a aceitabilidade, ou seja, a percentagem de utilizadores de drogas que gostariam de fazer rastreio com os seus pares. E vemos que isto surpreendeu um bocadinho, mas menos de metade dos utilizadores gostariam de fazer teste com os seus pares. No entanto, quando analisamos os dados mais em detalhe, vemos que os que realmente gostariam de fazer rastreio com os seus pares são os que provavelmente precisariam mais, têm consumos mais intensos e estiveram presos. Ou seja, faz sentido, provavelmente, trabalhar estas questões, e também no Imoraria temos isto ainda por resolver, ou seja, ampliar a oferta de rastreio, incluindo pares a fazer rastreio a utilizadores de drogas. E penso que também é importante ter em conta que, às vezes, estas intervenções que são pensadas como um todo, portanto, esta intervenção serve para todos os utilizadores de drogas, ou todos os MSE, homens de sexo com homens, ou todos os migrantes. Provavelmente não é assim. Temos que ter intervenções diversificadas. Isto é o que tem sido proposto na área do VIH e do rastreio. Acho que é importante realçar esta ausência de serviços especializados de rastreio para pessoas transgénero. Não é uma situação só portuguesa, mas em todos os relatórios europeus, projetos europeus, etc., a presença de pessoas transgénero é muito reduzida, e projetos especializados para esta população normalmente são enquadrados em projetos para
pessoas que usam, trabalhadores do sexo ou homens que têm sexo com homens, mas na verdade acho que se deveria investir mais em projetos específicos. Penso que há um caminho também a fazer em termos de utilização da internet nas estratégias de rastreio. Todos sabemos o potencial que a internet tem em termos de divulgação, mas fazemos pouco em tentar usá-la de outra forma. Como exemplo, coloquei aqui um projeto que é feito pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Antuérpia, portanto tem a ver com todo o processo ser feito através da internet, a requisição de material, a entrega do resultado, a informação, etc., tudo feito online e, portanto, aumentando também o anonimato, e penso que pode servir para uma parte das pessoas que não se queiram testar em centros de rastreio. Uma breve referência aqui ao autoteste que já foi referido na apresentação anterior, portanto está disponível nos Estados Unidos, já há iniciativas para disponibilizá-lo em França e no Reino Unido em breve e, portanto, já é uma realidade porque mais cedo ou mais tarde vai chegar ou as pessoas podem comprar online e, portanto, podemos querer assumir isto e ter um papel em termos de autoteste ou ignorar e, enfim. Só para concluir, as intervenções comunitárias são eficientes para aumentar o rastreio e a referenciação das populações mais afetadas. A sociedade civil mostrou ser capaz de fazer estas intervenções e pede e propõe a criação de linhas orientadoras para continuar a fazer este trabalho com qualidade. No entanto, a realidade é dinâmica, as coisas mudam e penso que temos que continuar a pensar que outras inovações podemos trazer para este campo e, enfim, não ficar estáticos. Um agradecimento a pessoas que me ajudaram nesta apresentação. Obrigado.